Olá, seja bem-vindo ao canal do Fala Barreiras no YouTube. E antes de qualquer coisa, se inscreva em nosso canal, aperte o like, ative o sininho para ser informado das nossas postagens e também compartilhe aí com o nosso vídeo com todos os seus contatos, aí pelo WhatsApp, pelo Instagram e também pelo Facebook. Faça com que o nosso trabalho chegue a mais e mais pessoas. O seu like é muito importante para nós, faz com que o YouTube avise para mais pessoas sobre o nosso trabalho, sobre o nosso vídeo. Temos agora aqui a companhia da professora Maria Rodrigues, ela que é presidente do Simprof, o Sindicato dos Professores do município de Barreiras. Professora Maria Rodrigues, seja bem-vinda ao Fala Barreiras. Obrigada, Osmar. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Olha, pedimos aqui à professora Maria Rodrigues para nos atender, além de outros motivos, também pelo fato de estarmos na semana do Dia do Professor. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, e o professor é um dos profissionais mais importantes em nosso país, que creio eu que seja em todo o mundo, né? Mas que nem sempre eles são valorizados como deviam ser. Então, professora Maria, falando diretamente para os professores barreirenses, a classe tem muito o que comemorar hoje? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a você, Osmar, a todos que acompanham, né, o teu trabalho, que realmente esse vídeo possa circular bastante, estamos nessa torcida. Te agradecer pelo convite, né, e dizer que é uma excelente oportunidade, né? Nós precisamos de oportunidades assim para que a gente possa soltar um pouquinho, contar um pouquinho como é que está a vida do professor. E aí você nos pergunta se nós temos muito o que comemorar no dia de hoje, né? Amanhã é o nosso dia do professor, da professora, né? Na verdade, nós temos muito mais professoras do que professor do gênero masculino. Já começa a desigualdade daí, né? Isso é bem histórico, não é à toa, né, que hoje nós temos muito mais professoras do que professor, né? Isso aí é um processo histórico. Nós temos o que comemorar porque nós temos todo o dinamismo, toda a nossa força, né? Porque a gente continua acreditando, a gente luta, mas se formos observar por uma questão política, por uma questão de valorização, de respeito, infelizmente e lamentavelmente, né, a categoria dos profissionais de educação, e aí eu me refiro a todos que trabalham nas instituições escolares, elas ainda falta muito para que possamos, de fato, comemorar esse dia, né, o dia 15 de outubro. Professora, quais são os desafios encontrados pelos professores hoje em Barreiras? O professor, em um tempo normal, natural, sem pandemia, é o que eu quero dizer, o professor já enfrenta muitos desafios, né, no seu dia a dia. Além do desafio da própria profissão, né, da própria função de estar em uma sala de aula com uma quantidade imensa de alunos, com culturas diferentes, enfim, toda essa situação que o professor enfrenta no dia a dia de sala de aula, hoje, né, nesse período atípico, por conta da pandemia, o professor tem enfrentado muito mais os desafios. E aí ele vem aí eu venho colocar para você a questão do trabalho, da forma que vem sendo trabalhado hoje, e ainda a falta de assistência, né? O professor, na verdade, ele não tem, ele se reinventa todos os dias. Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, é uma situação que ninguém esperava, mas os professores, o desafio hoje são enormes, né? O professor tem que estar trabalhando com a tecnologia, tem que estar se reinventando, ele mesmo tem que estar buscando forma, né, de renovar essa forma de ensino. Um dos desafios, infelizmente, os pais não conseguem acompanhar, nem todas as crianças também têm esse acesso, sem contar que o próprio professor, ele precisou investir altíssimo para que ele mesmo pudesse conseguir trabalhar essas atividades remotas, esse ensino que não é presencial hoje, sim, virtual.
Então, os desafios são imensos, né? E aí, a gente conversando com os professores, nós temos observado isso, e ainda o professor se sente um pouco solitário nessa ação. A gente se sente um pouco desassistidos, né? Pela questão governamental mesmo, por uma questão política mesmo. Então, eu penso que é por aí. O desafio maior tem sido isso. Além dele reinventar, dele insistir, dele mesmo investir nesse trabalho, hoje o professor está pagando para trabalhar, ele ainda se sente solitário nesse caminho. Então, diante dessa nova realidade, né, que estamos vivendo hoje por causa da pandemia, onde nós, inclusive eu, tive que me mudar completamente meu sistema de trabalho, buscar novas ferramentas, isso faz com que a gente aprenda também. Mas diante dessa toda essa situação, isso mostra, professora, que os professores barreirenses, eles são mesmo desvalorizados? Eu não diria que os professores barreirenses são desvalorizados. Eu digo que os professores, no Brasil, ele é desvalorizado. E a gente está vendo aí, o próprio presidente faz chacota, né, com os professores. Até criticam os professores porque dizem que não querem voltar ao trabalho. Então, Osmar, esse ano, o professor não teve o repasse salarial, né, que isso é uma coisa que era para acontecer, que não tinha que ter negado esse direito do professor. O professor, hoje, tem 3 anos e meio que perdeu direitos importantíssimos com os projetos 9 e 10 em 2017. Muitos professores que ainda continuam com a carreira, com a sua carreira profissional instabilizada, instável, né? Então, assim, ele é desvalorizado, e isso aí é bem visível, né? A gente precisa dessa valorização e desse reconhecimento. Só para você ter uma ideia, as escolas pararam no dia 18 de março, No entanto, hoje, né, nós estamos no dia 14 de outubro e nada foi feito nas escolas para que pudéssemos trabalhar a possibilidade de retorno de aulas presenciais. Então, assim, fala-se sempre do retorno das aulas, que o professor tem que voltar. No entanto, né, não há uma contrapartida por parte do governo. As escolas estão exatamente da mesma forma, né, que ficaram desde o dia 18 de março deste ano. Então, assim, isso prova, na verdade, não só que os professores são desvalorizados, mas prova que a educação do nosso país, ela não é prioridade. Ela não tem um respeito devido. Nós vimos escolas inauguradas do nada, mas nós não vimos algumas escolas sendo reformadas, sendo reestruturadas para essa nova etapa, para essa nova fase, esse novo contexto, porque não vai acabar por aqui. Então, você colocou que, de fato, a gente tem aprendido, né? Tem sido um crescimento, nós não vamos dizer que de tudo é negativo, não, muito pelo contrário, a gente precisa sempre enxergar as coisas por uma outra ótica. E trabalhar dessa forma tem sido muito bom. Os professores têm trabalhado, eles têm aprendido, mas a gente não pode esquecer que eles também estão sozinhos nessa luta. E que quando a gente luta, quando se sente acolhido e abrigado, essa luta ela fica mais branda, né? A gente carrega com muito mais leveza o fardo. E infelizmente, o professor carrega o fardo e essa responsabilidade de ensinar, de interagir, de educar, infelizmente, ele carrega sozinho. Então, pelo histórico da vida do professor no Brasil, e agora com esse novo momento, a gente percebe então que as condições de trabalho não são as ideais, né, professora? Inclusive, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso e também sobre o salário. O salário dos professores são aceitáveis hoje? Eu pergunto isso, professora Maria, porque ouço muitas reclamações de vários e vários professores que dizem que para poder ter uma vida razoável, eles precisam se sujeitar a um trabalho excessivo, tendo que ministrar aulas em vários turnos e também em várias escolas. Na verdade, o professor ele tem uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas. Isso é jornada de trabalho em escola. Mas nós temos, na verdade, uma carga excessiva de trabalho.
pelo trabalho do professor, que aí não é, eu não vou nem falar só da questão das atividades que ele faz em casa, pelo trabalho, pela responsabilidade, pelo compromisso do professor, por todo o estudo, pesquisa, investimento, porque é o professor que investe no seu crescimento profissional, é o professor que investe na sua formação. Nós não temos isso garantido por parte do governo. Então, se a gente considerar tudo isso, nós podemos dizer que o professor, ele é um proletariado, né? Falando assim, financeiramente, ele é um proletariado, porque ele estudou, eu não estou aqui desmerecendo, eu não estou desmerecendo outras profissões, eu quero que fique muito bem claro isso, ou quem não estudou, eu só digo pelo o quanto que o professor investiu para chegar onde chegou. E às vezes parece que não vale a pena. Ele investe no mestrado, ele investe no doutorado, ele investe numa pós-graduação, só que a gente não tem esse retorno. Nós não temos esse retorno. Então, é por isso que a gente briga, assim, por melhoria salarial. E as pessoas, tem algumas pessoas que, às vezes, não entendem essa luta do professor. Às vezes, até nos chamam, eu ouvi de alguns vereadores mercenários. Vereadores que me desculpem, mas eu não me refiro a todos, mas alguns vereadores que ganham muito mais do que a gente e que não fizeram e nem estudaram, né? A metade do que nós, professores, estudamos. Então, assim, chamar professor de mercenário só demonstra que a educação não tem prioridade. Que a educação seja o professor que exerce a função de educar, que tem o papel de libertar, de transformar a sociedade. Esse é o papel do professor. Isso é muito mais bonito. Então, é uma luta diária. Às vezes, não é só uma profissão, é um sacerdócio. Porque, sem querer, o professor acaba se envolvendo com a vida do aluno. Ele acaba se envolvendo emocionalmente com a vida do aluno. Ele acaba se envolvendo com a situação social do aluno. Então, não é só uma profissão, é um sacerdócio também. A gente sai carregando também, a gente luta por esses alunos que a gente vê assim, tão vulneráveis na nossa frente. Então, o professor, ele é sim, totalmente desvalorizado e a remuneração do professor é uma vergonha para esse país e diante de tantas outras profissões que também, né, acho que a gente também merecia esse mesmo respeito. Aqui em Barreiras, o professor está com piso salarial abaixo do piso nacional, né? Ou seja, mais vergonhoso ainda. Infelizmente, como o prefeito, o gestor municipal não negociou nenhum reajuste, né, nenhum repasse, que nós teríamos o direito de um repasse de 12,84% esse ano, dado pelo MEC, e Barreiras foi, eu acho que a única cidade que não deu esse aumento para o professor. O professor ficou com o piso salarial abaixo do piso nacional. E, Osmar, eu fico muito triste, porque, assim, se a pessoa não acredita, né, se o político, seja ele qual for, ele não investe na educação, assim, é a única forma que você tem de melhorar a sociedade que você vive. É a única forma, pelo menos é assim, ou então uma das formas principais que você tem de melhorar a sociedade que você vive. Então, assim, parece um jogo muito bem articulado para que a gente se mantenha na ignorância, para que o povo se mantenha alienado. Então, a impressão que dá é de que não é de interesse esse investimento na educação. E investir no profissional da educação é uma demonstração de valorização da educação. A gente percebe aí uma engrenagem um tanto quanto cruel para com os professores e para a sociedade em geral, né? Basta saber que não existem médicos se não tivesse o professor, né? Não existe nenhuma outra profissão se não passasse pelo professor. Então, acho que o professor realmente deveria ser muito mais valorizado do que ele é hoje em dia. Mas, professora, eu dando uma olhada hoje em seu Instagram, eu vi uma foto sua em que você segura um cartaz com os seguintes dizeres: 60% dos precatórios Fundef é do professor. Vetar esse direito
é um golpe. Eu te pergunto, aqui em Barreiras, esse direito está sendo respeitado? Muitas pessoas não compreendem, né, na verdade, a origem dos precatórios do Fundeb. Então, assim, rapidinho, de uma forma bem rápida, no período de 2006, de 98 a 2006, né, não foram repassados alguns valores, né, pela União para as prefeituras. Ou seja, os professores tiveram uma perda salarial nesse período. Né? E aí, depois, se eu não me engano, o prefeito Saulo entrou na justiça reivindicando esses valores que tinham sido negados. E depois a justiça reconheceu, enfim, em 2017, entrou nos cofres de Barreiras 178 milhões de reais desse dinheiro. Então, assim, muito dinheiro, né? 178 milhões de reais. E pela própria lei... Ave Maria, então, assim, por que nós considerável, como, né? E por que o professor defende que é um direito? Porque se no período que ele trabalhou ele não recebeu, então, e nós temos o direito de 60%, tanto na época do Fundeb, hoje do Fundeb, dessa remuneração nós temos um direito de 60%, esse 60% é para remuneração de professor, né? Então, o professor, não só o professor, entendeu? Mas por lei, esse 60% era de garantia para ser rateado entre os professores que trabalharam naquele período. Mas isso aí envolve muito dinheiro, envolve políticas e interesses políticos. Então, se transformou numa briga e numa luta feia. Né? Infelizmente, o governo de Barreiras, assim como muitos, eu acho que assim como todos os municípios, não entendeu dessa forma. Não entendeu que seria um direito do professor. E muitos prefeitos recorreram também a esse direito, achando que era deles, enfim. Acontece que esse dinheiro, ainda que não fosse rateado para o professor, ele teria que ser investido na educação. Até dezembro de 2020, 178 milhões para ser investido na educação até final de 2020. E hoje, se a gente olhar, e aí eu convido toda a comunidade a circular, a visitar as escolas de Barreiras, a visitar as escolas, mas as escolas, todas as escolas, para ver onde esse dinheiro ele se transformou em quê? Porque hoje nós já não temos mais esse dinheiro. A última consulta que eu fiz, nós tínhamos mais ou menos aí uns 60 milhões de reais. Então, não foi rateado com o professor. Ainda não é uma briga vencida, né, porque os senadores conseguiram, mas o presidente vetou esse direito, e nós estamos esperando, né, acreditando que esses políticos, que deputados e senadores venham derrubar o veto do presidente. Só que Barreiras aí provavelmente já não vai ter mais essa quantidade, nem a metade desse dinheiro. Mas aí creio que, se acaso venha a ser considerado tudo isso aí, esse dinheiro terá que aparecer de algum lugar, não? Independente de, Osmar, e aí eu me entristeço bastante, né? Independente de que o presidente dê ou não esse direito ao professor, eu acredito que a Câmara Legislativa ela deveria ter fiscalizado melhor esse dinheiro. Em 2018, saiu no Diário Oficial um plano de aplicação desse recurso, um plano de aplicação desse recurso. E se a gente observar hoje, não aconteceu. Ou seja, o dinheiro não tem mais o dinheiro, e esse plano de aplicação que foi publicizado, que saiu no Diário Oficial, não aconteceu. Então, assim, isso foi uma falha, assim, da Câmara Legislativa, que, na verdade, ela existe para isso, para observar, para avaliar, para fiscalizar, né, esses investimentos. Então, a gente não sabe, um dia eu conversando com alguns vereadores e pedi até que observassem isso, onde está. Não sei, de repente o gestor municipal tem uma explicação, né, eu não sei de fato onde está esse dinheiro. Acontece que o professor não foi beneficiado. E ainda algumas piadinhas de que era dinheiro demais para o professor. Dinheiro demais para o professor. E o que mais nos entristece, às vezes,
a própria sociedade, né? Assim, a gente precisa desse apoio também da sociedade, né? Nós precisamos desse apoio e às vezes fica falho um pouquinho nisso. Então, o professor ele precisa ser acolhido não só por políticas públicas que valorize e reconheça o trabalho dele, mas que ele se sinta acolhido pela comunidade, né? Acolhido nesse sentido da luta mesmo, porque ser professor não é fácil, né? Ser professor é um desafio constante. Nós temos muitos professores doentes, Osmar, muitos professores que vão para a sala de aula com síndrome do pânico, muitos professores com depressão. Então, nós temos professores exaustos mesmo desse trabalho. Então, o mínimo que poderia acontecer é essa valorização. E você usou uma palavra certa, crueldade. Eu penso que os professores, essa profissão ela é tratada com uma certa crueldade. E ainda vem esse presidente que eu fico assim até indignada com algumas falas dele, né? Quando ele subestima e menospreza e diminui a nossa função. Infelizmente, é uma ideia que é comungada com boa parte da população brasileira, né? Eu creio que, infelizmente, isso acontece aqui no nosso país. Parece que o nosso governo é um espelho da população, né? Isso é o que está aparecendo, que a gente consegue perceber no dia a dia. Porque a gente vê uma sociedade pacata, uma sociedade em que não colabora, exatamente como a senhora falou, em relação aos professores, não vestem a camisa, não defendem, e tendo essa mesma sociedade os seus filhos na escola, né? Que seriam os maiores beneficiados com tudo isso. A senhora falou da saúde dos professores aí. Não existe nenhum programa de atendimento psicológico no município para atender esses professores? Lamentavelmente, se existe, nós não temos conhecimento, né? Lamentavelmente, se existe, nós não temos conhecimento. A verdade é que o professor, ele que custeia, ele que paga os tratamentos dele. Uma vez até coloquei isso para o prefeito, porque como ele tem uma carga de trabalho exaustivo e todo completo, ele não tem nem condição de esperar, às vezes, pelo Plano Único de Saúde, pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Ele não espera. Então, ele mesmo vai ter que pagar, ele mesmo paga os exames, ele mesmo paga seus tratamentos. Então, ele é desassistido também nesse quesito, nessa questão da saúde. Totalmente, totalmente. Eu queria só enfatizar uma coisa importante aqui. Nós temos, sim, receios do retorno das aulas nesse momento, né? Receio pela própria situação e pela própria condição que nos é ofertada. Temos muitos professores com problemas de saúde, né? Temos muitos professores do grupo de risco, e por mais que exista nesse momento todo o cronograma, né, que todo o protocolo seja organizado e feito e tudo, ainda assim o professor está correndo risco, e não só o professor, como também os alunos. Então, às vezes, não vai ser só uma questão de estruturação pedagógica, é uma questão de estruturação do espaço físico das unidades escolares, que ainda não aconteceram. Para você ter uma ideia, nós temos unidades escolares que têm 200 alunos matriculados, e tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, né? Tem apenas um bebedouro no corredor. Então, assim, são coisas que pode para algumas pessoas parecer insignificantes, mas que no dia a dia de uma escola, isso tem um peso enorme. Exatamente, esse é um assunto que estava aqui previsto para eu abordar com a senhora, mas já que a senhora já tocou no assunto, vamos em frente. Nós estamos vivendo aí esse momento da pandemia, em que as aulas estão suspensas, aulas presenciais, podemos assim dizer, está suspensa há muito tempo, né? E eu ia te perguntar, a senhora já iniciou falando, pode até complementar, como é que está a classe com tudo isso? A classe está preparada para o retorno dessas aulas presenciais, que provavelmente deve acontecer em breve, né? E o sindicato, no caso, como a senhora, como representante maior do sindicato, ele é a favor desse retorno por agora ou poderia esperar um pouco mais para que seja reestruturado as escolas e todo o sistema educacional?
retornar às aulas presenciais, elas assim nos dariam uma esperança imensa e uma alegria imensa, porque assim a gente perceberia que está tudo voltando ao normal. Então, eu acredito que é o desejo de todos. É o desejo de todos que essa rotina, né, retomar essa rotina, retomar a nossa vida, os nossos trabalhos, reencontrar as crianças, enfim, e todo mundo sente falta disso e todo mundo sente saudade disso. E a necessidade também de se voltar e de se retornar às aulas presenciais. E isso é o desejo de todo mundo. Eu não acredito que seja nem só dos pais que estão com as crianças, do governo, mas é o desejo de quem quer ver a vida voltando ao normal. E voltar às aulas nos dá essa expectativa de que está tudo bem. Só que, lamentavelmente, os professores, psicologicamente, eu não sei, eu acredito até que não estão preparados, mas porque também as unidades escolares não estão preparadas para acolher, para atender. Então, nesse momento, está havendo um estudo de uma minuta, né? Existem algumas entidades responsáveis, algumas lideranças, no caso aí, aqui eu vou citar o Fundeb, o Conselho do Fundeb, da Alimentação, o Conselho da Saúde, então, o outro sindicato, o Sindicemb, Simprof, então está havendo um estudo coletivo sobre a retomada dessas aulas de forma segura. Né? Então, nós estamos com esse estudo, dando palpite, dando sugestões, procurando a melhor forma, né, de retornar com segurança. Mas aí eu torno a dizer, nós estamos no final do ano e as escolas, a estrutura física, ela ainda não está preparada para receber. E eu acredito que será um risco muito grande. Porque nós temos estrutura pequena, salas pequenas com um número grande de alunos, né? Mesmo que a sugestão seja dividir em 2 turmas, né? Em um dia fica a turma A, outro dia a turma B, ainda assim, os espaços das escolas, ele é insuficiente para acolher a quantidade de alunos matriculados. Então, precisaria ter muito mais cuidado, precisaria de um investimento enorme. Muitas escolas que não têm ventiladores, além desse espaço físico, tem todo esse equipamento, né, que está faltando. Isso aí é só para iniciar, só para iniciar. Antes de se falar em retorno das escolas, seria necessário que o governo, primeiro, fizesse toda a reforma nas escolas, todo o trabalho necessário para a gente começar a pensar e rever esse retorno das aulas presenciais. Uma coisa é certa, o professor está com toda a disponibilidade e com toda a vontade para voltar, desde que a sua saúde, a sua integridade física e da sua família não seja colocada em risco. Não seja colocada em risco, assim também como a saúde e a integridade física de toda a comunidade escolar. Dos alunos, que muitos moram com os avós, né, que não têm pais, muitos moram com avós, que ele vai ser, na verdade, um transmissor, né, ele vai estar entre esse caminho. Então, a gente se preocupa com tudo isso. Né, mas a gente confia na sensatez do governo, no bom senso de todo mundo, e a gente acredita que quando retornar é porque nós vamos estar totalmente seguros para esse retorno. Professora, eu gostaria de parabenizar a senhora, parabenizar todos os professores por esta profissão e por todo esse amor que vocês dedicam ao trabalho de vocês. Pelas suas palavras, deu para perceber de que realmente isso é muito mais do que uma simples profissão, é uma coisa assim que envolve muito sentimento e muito comprometimento, algo assim que não é comum a gente ver na maioria das profissões. Parabenizar também pelo Dia dos Professores e gostaria, professora, de agradecer a senhora por nos atender nessa entrevista e gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem ao povo de Barreiras e também as suas considerações finais. Agora é que eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada porque você conseguiu captar que ser professor não é só uma profissão. Ser professor é exercitar esse desejo, né? É acreditar que através disso a gente vai ter um mundo bem melhor e um mundo bem mais justo. Eu acredito nisso. Eu quero parabenizar todos os meus amigos, companheiros, colegas de luta,
professoras, professores, abraçar esses alunos, os pais, que com certeza eles também estão nessa expectativa, e são eles que faz da gente esse ser especial, porque nós somos. Dizer que a gente não pode desistir de lutar. E desacreditar, perder a esperança, assim, para mim, eu acho que é o fim. Aí a gente nem precisa mais estar fazendo o que a gente faz. E que mesmo com toda a adversidade, com todo o descaso, né, do governo, com todo o descaso dessas políticas, sem políticas públicas que valorizem a educação, sem esse respeito merecido, eu acredito que essa luta ela vale a pena sim, que a gente precisa continuar acreditando e que as nossas salas de aula, os nossos alunos, o dia a dia da sala de aula, isso sim faz a diferença. Então, ainda que não nos valorize, mas se a gente conseguir transformar, melhorar um pouquinho esse mundo que está aí, através do nosso trabalho em sala de aula, eu penso que isso aí já também é uma vitória. Então, a gente pode ser até que a gente não usufrua, mas que a gente possa estar colaborando para futuros melhores, né? Para gerações melhores, para pessoas que não apanhem da polícia, para jovens que têm o seu trabalho, que tenham o que fazer, né? Para que esses jovens saiam um pouquinho do mundo da criminalidade. Então, investimento na saúde, investimento na educação é um investimento social. Nós vamos ter crianças mais estruturadas, nós vamos ter crianças com o que fazer. Eu acredito nisso. Então, esse é o momento, estamos no ano político, né? Daqui a pouco temos as eleições. Eu gosto de eleição porque é a oportunidade que nós temos, né? A oportunidade que nós temos, pelo menos, de voltar a sonhar, de voltar a acreditar, né? Sei que está difícil, às vezes, a gente acreditar e escolher uma pessoa que, de fato, possa representar com seriedade, né, todo esse nosso trabalho, mas a gente precisa continuar acreditando e voltando. Não, então, esse é o ano, né, para que as pessoas, para que a população, para que todo mundo pense um pouquinho, reflita um pouquinho, né, e vamos tentar fazer essa mudança, né, é uma espécie de revolução. Esse nosso voto, a gente pode usar ele como uma espécie de revolução. O meu sozinho é solitário, mas, de repente, se a sociedade começa a repensar dessa forma, esquecendo um pouquinho os interesses particulares, né? Deixando um pouquinho e vislumbrando um coletivo, uma sociedade melhor. Com certeza, um dia a gente vai conseguir, Osmar. O problema é que, infelizmente, nós temos políticos corruptos. Infelizmente, nós também temos eleitores que se permitem e que permitem esse tipo de corrupção. Então, é aí que tem que começar a mudar. A gente precisa começar a mudar daqui de dentro. Não adianta ficar exigindo só dos políticos, não. E é por aí. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe os professores. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido passar essa mensagem. É um pouco complicado para mim ainda esse sistema. Eu não sei para onde eu olho, eu não sei de que forma eu fico, enfim. Mas a gente vai driblando e a gente vai vencendo. Então, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz, né? No final, já me senti até mais à vontade. Falei demais, né? Obrigado, professora. E agradeço também a você que nos acompanhou até esse momento. E peço a você que gostou da nossa entrevista aqui com a professora, compartilhe aí com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo Instagram. E se inscreva em nosso canal, aperte o like aí para que o YouTube possa oferecer o nosso trabalho a mais pessoas, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Muito obrigado a você, professora, obrigado a você que nos acompanhou, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos todos sempre viva em nós a presença de Jesus. Até breve.